Irmãos, eu quero falar esta noite é em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor, em reverência a Deus e a sua palavra. Vamos fazer uma leitura uníssona. São 3 versículos apenas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Poder sentar, irmãos. Senhor, é com alegria, mas também com temor, que nós chegamos aqui, ó Deus, diante da Tua igreja, para compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor já vem, ó Deus, falando ao meu coração, ó Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Reconheço, ó Deus, as minhas limitações, a igreja também reconhece, ó Deus, as suas limitações, e se não for pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, essa palavra, ó Deus, ela não tem um sentido, ó Pai. Então, que a força, o conhecimento, toda a habilidade, ó Deus, não proceda, Senhor, de mim, mas de Ti, ó Deus, que és o Senhor de todas as coisas. Nos entregamos, ó Deus, em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos fale, Senhor. Fale aos nossos corações nesta noite, por meio, ó Deus, da reflexão que será trazida. Em nome de Jesus, amém. É fato que o mundo, ele tem passado por rápidas transformações. Temos vivido um tempo acelerado, muito ágil, podemos dizer assim. E nessa rapidez do tempo, as mudanças têm ocorrido a nível global. Quando a gente fala em mundo globalizado, já está trazendo esse entendimento de um mundo que está conectado. Não existe mais, como era antigamente, aquela questão do isolamento. Certo? Existe a questão geográfica, mas do ponto de vista de comunicação, das ciências, a evolução tem ocorrido de maneira acelerada, de uma proporção que nós, como seres humanos, a gente muitas vezes não consegue acompanhar. Então, essas transformações, elas têm ocorrido, sim. E essas transformações têm caracterizado a sociedade pós-moderna, na qual nós estamos inseridos. Estamos num período, na era pós-moderna, e essa era pós-moderna tem sido caracterizada pelas mudanças, pelas transformações que têm ocorrido a nível global. E essas mudanças, elas podem ser percebidas em cada área da sociedade, em cada setor, na educação, nas ciências da saúde. Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando sobre o tratamento do câncer. Antigamente, o tratamento como era feito, fragilizava muito os pacientes. E hoje a ciência está tão desenvolvida que consegue detectar onde está o tumor, o câncer, e por meio de robôs, até mostrou na reportagem. É lógico, o homem ali controlando, conduzindo, mas a ciência, numa perspectiva de evolução, fazendo um trabalho que antes não era possível. E aí vem o tratamento da quimioterapia, deixa o paciente fragilizado. Tem toda uma situação que o paciente fica inserido. Mas com a tecnologia, com o avanço da ciência e da tecnologia, já é possível realizar tratamentos atingindo somente aquele ponto do câncer. E isso favorecendo, contribuindo para que o paciente, que é portador ali de câncer, não fique tão fragilizado. Isso é um exemplo de muitos que nós poderíamos dar dessa evolução, certo? Então, as ciências têm evoluído. Isso é bom? É. Mas tem também um lado ruim. E que lado ruim seria esse? O homem, à medida que vai adquirindo mais conhecimento, que vai crescendo em conhecimento, em habilidade, que vai tendo mais domínio sobre as coisas, ele cada vez mais tem se afastado de Deus. Cada vez mais ele tem querido se colocar como Senhor, ele tem desejado, mas ele nunca vai conseguir, porque o senhorio de Deus, de Cristo, ele não troca com um ser humano nenhum. Então é
é importante a gente refletir inicialmente sobre esse contexto no qual nós nos encontramos. Um contexto de mudança, de transformações. A sociedade tem sido impactada. É bom, tem tido avanços? Tem. Hoje a gente está aqui, mas quando sai daqui, se eu quiser me comunicar com alguém lá no outro lado do mundo, né, a gente tem aí os irmãos família de Rosângela, tem um filho lá na Alemanha. Sai daqui, pode falar com o filho que está na Alemanha. Eu tenho parentes na Espanha, eu tenho parentes em Portugal, na Espanha. Se eu quiser falar, eu posso falar. Então, não existe mais essa barreira, né, de comunicação. A tecnologia, a ciência avançou a ponto de facilitar isso. Isso é bom. Se torna ruim quando o homem enche o coração de soberba, de si mesmo, e vai colocando cada vez mais Deus de lado. Vai rejeitando essa soberania de Deus, esse senhorio de Deus, de Cristo Jesus, e vai se colocando no centro. Só que isso é uma característica de uma sociedade que está espiritualmente morta. É até compreensível a gente perceber essa postura, esse posicionamento, por uma certa parcela da sociedade. Mas quando esse posicionamento, quando a igreja, ou algumas igrejas ditas genuinamente cristãs, começam a trazer conceitos, ensinamentos, negociando a palavra, o ensino genuíno da palavra e trazendo ensinamentos que muitas vezes é para agradar o coração e não para exortar, não para mostrar a verdade. Então isso é uma outra realidade que a gente precisa atentar. Do mesmo jeito que a sociedade tem sentido os efeitos, né, as influências dessas transformações que têm acontecido, a igreja também tem sido bombardeada. Tem sido bombardeada por esse conhecimento secular, que tem um lado bom, mas tem um lado ruim, mas o lado ruim tem, né, militado contra a igreja, né, mas também tem esse lado dos falsos mestres, dos falsos ensinos, que nos tempos atuais cada vez mais tem buscado se fortalecer, trazendo doutrinas, incutindo doutrinas dentro da igreja, onde tira Deus do centro, Cristo do centro e coloca o homem no centro. E isso é perigoso. Isso é ruim. Deus não troca a glória dele com ninguém. Agora, isso é uma realidade de hoje? Não. Nos tempos de... Nos tempos de João, os irmãos da época estavam sendo bombardeados por falsos ensinos. Por exemplo, o docetismo, que era uma doutrina, um ensino que ensinava que Cristo não tinha vindo em carne, em forma de homem. Isso era algo que circulava na época. João, percebendo essa realidade, e esse contexto de influência, escreve a epístola de 1 João, a um grupo específico de irmãos. Eu estava pesquisando na Bíblia de estudo, esse grupo não teve uma identificação, mas possivelmente era um grupo muito próximo dele, até pelos termos que ele usa na epístola, filhinhos, várias vezes ele usa esse termo. Então é um termo que denota, que mostra que ele tinha uma confidência, uma relação estreita, estreitada com esses irmãos. Então ele escreve essa epístola com o propósito de orientar os irmãos, de refutar primeiramente, mostrar que aquele era um ensino falso, porque o docetismo dizia que os docetistas diziam que Cristo não tinha vindo em carne, negavam a humanidade de Cristo, que ele era um espírito, ele não tinha vindo em forma de homem, certo? Então João escreve com esse propósito de refutar e também de fortalecer os irmãos, orientar os irmãos no estilo de vida como esses irmãos deveriam viver, uma vez que haviam abraçado a fé genuína. A sociedade atual, voltando um pouco, ela é caracterizada de várias formas. O legalismo, o relativismo, não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para mim pode não ser para você. O hedonismo, onde o prazer, ele é a máxima na vida da pessoa. Não quero saber a forma como eu vou me satisfazer nos vários aspectos da minha vida. O que importa é que eu sinta prazer. Então, infelizmente, isso é uma marca
né, da sociedade, de uma boa parcela da sociedade atual, que está morta espiritualmente, mas, infelizmente, isso é um ensino que adentra dentro da igreja. E os ensinamentos de João, que foram para esse grupo específico lá na época, está vivo para hoje. A palavra de Deus não caduca, não envelhece, não precisa ser atualizada, porque é palavra de Deus. Do mesmo jeito que João teve o compromisso e atuou de forma contundente, de forma assertiva, no sentido de refutar esses falsos ensinos e de orientar os irmãos como eles deveriam viver, né? Assim hoje deve ser a igreja que genuinamente diz que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Refutar é rebater, é tornar distante, negar, anular todo e qualquer ensinamento que venha contrário à pessoa de Cristo, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Teologia da prosperidade. A gente pensa que não, mas isso é um mal que tem adentrado em muitas igrejas. É pecado. Eu não sou próspero, não é se eu tiver um carro, se eu for financeiramente abastado. Sou próspero porque eu tenho Cristo na minha vida. E essa teologia da prosperidade é uma teologia que agrada a muitos. Por isso que muitas igrejas estão cheias. E aquelas que não pregam a teoria da prosperidade estão relativamente vazias. Então veja que o contexto que a igreja está inserido hoje é o contexto lá da época. E a mensagem que João trouxe para aquele grupo específico de irmãos está valendo para o momento de hoje, para a época de hoje. E aí João escreve nessa epístola com esse propósito de alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado daqueles que se diziam seguidores de Cristo. Então, se vocês são seguidores de Cristo, vocês precisam adotar um estilo de vida que seja coerente com o Cristo que você diz que acredita, que você serve. Essa carta foi escrita por cerca do ano 85 a 95 depois de Cristo, né, e teve como verdades fundamentais mostrar que a salvação de Deus resulta numa vida reta. Uma vida reta, ela é um efeito da salvação que foi trazida ao meu e ao seu coração por Deus através de Cristo. A vida reta. Estou falando aqui de perfeição? Não. Enquanto a gente estiver aqui, nenhum de nós, a começar em mim, vamos ser perfeitos. Mas a gente precisa, cada dia, viver nessa busca. Isso se chama santificação. Na santificação, eu e você, nós temos responsabilidade. E João adverte sobre isso. Mostra que essa vida reta, o amor pelos irmãos, são marcas, são efeitos daqueles que foram verdadeiramente salvos. Uma outra verdade foi a humanidade de Cristo. João defendeu. A gente pode observar isso no capítulo 1. Continue aí olhando a sua Bíblia. No capítulo 1, dos versículos de 1 a 4, João testemunha a respeito da humanidade de Cristo. E ele teve capacidade de testemunhar, porque ele próprio viu, ele próprio apalpou, pegou no Cristo. Então ele falava de algo que ele tinha conhecimento. Ele não falava de algo sobre que alguém disse. Olha, eu vi, não sei o quê, agora estou te contando e tu vai contar. Ele foi testemunha, uma das testemunhas oculares de Cristo. Então, no versículo 1 a 4, ele dá esse testemunho. E qual era o desejo de João? Que os irmãos, né, reafirmassem essa verdade. Uma vez aprendida essa verdade, fossem capazes de testemunhar. Porque o testemunho que eles ouviram era de alguém que era digno de confiança. Então, João testemunhou, conviveu com Cristo. Por isso, ali, ele foi capaz de dar esse testemunho. E ele faz isso de forma muito clara no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Outra verdade que João apresentou também é que muitos que dizem ser seguidor de Cristo não são seus verdadeiros seguidores. Então, desde que existe a igreja do Senhor, está inserida no meio dela quem é, quem não é. Agora, não cabe a nós estar julgando, fulano não é crente, ciclano não é crente. O joio e o trigo é preciso estar junto ali. Na hora da colheita,
Cristo sabe quem é o joio e quem é o trigo. Cabe a mim e a você viver uma vida de santidade. Certo? Mas isso foi uma outra verdade. Essa foi uma outra verdade que João quis trazer. Que muitos que se diziam seguidores de Jesus, na realidade, não eram. A plena certeza da salvação é própria daqueles cuja vida evidencia que eles estão realmente vivendo para Cristo. Então, os frutos vão denunciar se realmente você foi salvo. E você, refletindo sobre esses frutos que você produz de forma consciente, você vai ver que a salvação de Cristo foi colocada no seu coração. Se você realmente foi salvo, você vai produzir frutos para a glória de Deus. E vidas vão ser alcançadas através do seu testemunho, dos frutos que estão sendo produzidos na sua vida. A partir do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 2, João vai apresentar Deus como luz. E que o fato de Deus ser luz, isso traz implicações morais para a vida da gente. Trazia para os irmãos da época, mas traz também para a gente hoje. Deus é luz. O que é que isso significa na minha e na sua vida? Quais são os efeitos dessa luz de Cristo na minha vida e na sua? Deus é pura luz, e aqueles que o seguem devem ser puros como Deus e seguir os seus mandamentos, especialmente o mandamento para amar. No versículo 5, se vocês observarem aí do capítulo 1, ele vai afirmar que Deus é luz. No versículo 6 do capítulo 1 até capítulo 2, 2.2, ele vai falar dessa vida sendo vivida na luz. Quem vive na luz age de que forma? E ali ele descreve. Vai tratar também da obediência aos mandamentos. Isso está lá no capítulo 2, versículos de 3 a 6. Vai abordar sobre o novo mandamento, o amor. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. O mandamento do amor foi lá, no Velho Testamento, quando Deus apresentou os 10 mandamentos para Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem e cumpre essa lei. E João ratifica aqui, no capítulo 2, versos 3 a 6. Capítulo 2, versículos 7 a 11. Vai falar sobre o amor. Fala também da garantia. Aquele que vive em amor, aquele que vive em obediência a Cristo, aquele que realmente nasceu de novo, tem a garantia das bênçãos do Senhor. Não estou falando de bênçãos materiais. Estou falando da graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vai falar, por último, do amor por Deus e pelo mundo, que é o trecho do capítulo 2, os versículos 15 a 17. E é a parte da qual nós nos propomos, né, a refletir com os irmãos. João vai apresentar algumas razões. O próprio texto, a gente lê de forma cautelosa, com a mente pautada em Cristo, guiada pelo Espírito Santo, a gente vai perceber que João apresenta pelo menos 3 razões aí para a gente não amar o mundo. O mundo está morto espiritualmente, mas na frente eu vou falar que tipo de mundo a gente está tratando aqui. Quando a gente fala de mundo, pode vir uma ideia confusa, mas a Bíblia apresenta pelo menos três significados, 3 sentidos em relação a essa palavra mundo. Mas João vai apresentar essas razões pelas quais a gente não deve amar o mundo. Observe no versículo 15, quando diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que isso significa dizer? Que nós não podemos amar a 2 senhores. Nós não podemos amar 2 senhores. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. E o mundo, na forma como ele se apresenta, ele clama esse papel, essa adoração enquanto Deus. E a gente precisa ter convicção disso. Eu não posso servir a 2 senhores. Essa é uma primeira razão pela qual eu e você, nós, não devemos amar o mundo. Eu peço ao irmão Tiago aí, o Gabriel, coloque em Mateus 6, 24.
Mateus 6. Mateus capítulo 6, no versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas aqui é um dos deuses, um dos muitos deuses, Deus com D minúsculo, que existe aí dentro da sociedade, mas que infelizmente tem sido algo que tem adentrado a igreja. E muitos, mas muitos irmãos na fé têm se curvado diante desse Deus. Tem ficado meio na corda bamba. Ora serve ao Senhor, ora tem convicção que é de Deus, ora tem convicção que não é. Está com o pé na igreja, mas está com um pouco no pé do mundo. Está na igreja, mas a cabeça está nas coisas do mundo, nas preocupações. E a gente precisa ter esse cuidado, ter essa convicção de que nós pertencemos a um Deus que é único. Um Deus que não troca a glória dele com ninguém, muito menos a adoração. Então a gente precisa ter essa convicção. E Mateus, Jesus é muito claro nesse trecho aí, quando nos traz essa advertência. O que significaria amar o mundo? João, ele traz uma advertência, não amar o mundo, é tanto um conselho prático, como uma exigência moral. Pois já está claro que o mundo está passando. O mundo é temporário. A gente vai ver lá no versículo 17, mais adiante, a gente vai retomar essa verdade. O mundo aqui, o sentido da palavra mundo, está falando em relação ao sistema, certo? Existe o mundo em relação à criação. Quando a gente fala mundo, tem um primeiro sentido em relação à criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Então, o mundo aí, a palavra mundo, está fazendo relação à criação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aí já está se relacionando às pessoas. O sacrifício de Cristo foi extensivo, foi para toda a humanidade. Agora, foi específico para aqueles que realmente vieram ou ainda virão a crer. Então é importante a gente atentar para isso. Mas o terceiro significado aqui da palavra mundo, que é o qual nós estamos aqui refletindo, é sobre o sistema de rebelião, de orgulho, que busca eliminar a Deus e ao seu governo. A gente pode perceber isso dentro da sociedade. Cada vez mais, eu iniciei falando dessa evolução, desse progresso, dessas mudanças que têm ocorrido de maneira acelerada, vertiginosa, né? Isso é bom? É, mas infelizmente, muitas instituições, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitas pessoas, até mesmo do dia a dia, simples, infelizmente, deixaram entrar no coração uma grandeza, uma autossuficiência, a ponto de achar que não precisa de Deus e que pode viver alheio a Deus. E isso é perigoso, isso é uma rebelião, né, que o sistema, né, exercita todo dia, pratica todo dia em relação a Deus. Esse sistema é pecaminoso. Não estamos falando aqui da ordem criada, das árvores, dos animais. A gente está falando do mundo, das concepções, da forma de vida, como essa sociedade tem sido caracterizada, alheia a Deus, né? Relativista, não existe verdade absoluta. Verdade absoluta não existe. O que é para você não é para mim. Por que eu tenho que considerar a tua verdade e não a minha? Né? Isso é perigoso, porque quando a gente pauta o nosso entendimento em nós mesmos, ou nas coisas aqui desse mundo, a gente está fadado a fracassar, a falhar. Porque esse sistema, esse mundo aqui, ele é pecaminoso. Porque é feito, é vivenciado por pessoas. E as pessoas são pecadoras. Né? Então tem toda uma intenção por trás, né, na forma de condução das coisas, de gerir a sociedade, o estilo de vida. E isso é perigoso. Esse mundo pecaminoso é um mundo que já está marcado para a destruição, o julgamento e destruição, conforme João 12, 31. Mas aqueles que não são do mundo, aqueles que receberam a palavra do Pai proveniente de Jesus, conforme João 17, 14,
mostram pela sua resposta a essa palavra que eles estão marcados para a salvação e a vida eterna. Então nós estamos no mundo, porque estamos vivos. Só não está no mundo quem já morreu. Mas enquanto nós estivermos respirando, o fôlego de vida estiver em nós, estaremos fazendo parte desse mundo fisicamente. Mas aquele que foi lavado e remido no sangue de Cristo, ele não pertence a esse mundo. Ele não comunga com as concepções que tentam direcionar essa sociedade pós-moderna. Os valores invertidos, questões do dia a dia que muitas vezes são deturpadas. A palavra de Deus é deixada de lado, não é levada em consideração. Hoje eu vinha conversando isso com a minha família. Cada vez mais, gente, a intenção do ser humano, do homem que está morto espiritualmente, de muitas instituições, é pegar Deus e botar de lado. E se colocar no centro das atenções. Aquela questão do ego, aquela questão do eu posso, aquela questão de eu sei fazer, eu não preciso de Deus. E a gente sabe que a humanidade está indo cada vez mais numa direção de fracasso, porque cada vez mais tem se distanciado de Deus. Tem crescido em conhecimento secular, científico, de muitas ordens, mas tem diminuído, tem morrido a cada dia porque tem se afastado do Deus que é criador de todas as coisas. Então, o mundo ao qual Paulo adverte, quando diz assim, não devemos amar o mundo, porque não tem condições da gente servir a dois senhores. A forma como o mundo, o sistema, se posiciona, como se ele quisesse evocar a adoração a ele. É um governo, é uma instituição, são líderes também, podemos dizer assim, religiosos, e muitas vezes querem a glória para si, perdendo de vista que a glória deve ser dada a Deus. Cultos têm deixado de ser cristocêntricos para serem egocêntricos, pautados no homem, para agradar o homem, para trazer uma mensagem que agrada aqueles que ouvem. É muito mais fácil ouvir uma mensagem que massageia o seu ego do que você ouvir uma mensagem que diz que tu és pecador. Se você está em Cristo e está pecando, se arrependa. Você tem o privilégio da confissão. Se você não está em Cristo, está vivendo uma vida de pecado. Então essa é uma mensagem que está sendo negligenciada em muitas igrejas. Está havendo uma negociação. E nessa negociação, muitas vidas estão partindo sem Cristo, porque o evangelho verdadeiro está deixando de ser pregado. Por conta justamente da igreja, por estar inserida dentro dessa sociedade, que faz parte de um sistema, muitas vezes está se curvando diante de um sistema e deixando de se curvar diante da soberania e da autoridade de Deus. O ateísmo prático. A gente sabe que quem não está em Cristo já vive uma vida afastada do Senhor, vive para si. Muitos abrem a boca e dizem, eu não creio em Deus. É o ateu mesmo, literal. Mas a gente está vivendo, infelizmente, essa realidade dentro de muitas igrejas. Tem muita gente que está na igreja, mas está vivendo um ateísmo prático. Diz com a boca que crê no Senhor, mas as suas atitudes, o seu estilo de vida, não comprova isso. Essa confiança, essa fé em Cristo. Porque crer em Cristo, confiar em Cristo, depender de Cristo, é fazer cada dia a gente diminuir a nossa natureza. Fazer a nossa natureza diminuir. É fazer a nossa natureza humana morrer. Padecer a cada dia. E o novo homem, a nova mulher que foi criada em Cristo Jesus, ser fortalecido. Isso é algo que não agrada. Eis a questão de muitas igrejas estarem cheias e algumas vazias. Então, esse ateísmo prático, a idolatria, é muito fácil a gente criticar, falar do católico, que a gente diz que eles adoram imagens. Mas será que nós não praticamos idolatria no nosso dia a dia? João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Toda vez que eu e você colocar algo no lugar de Deus,
Toda vez que você precisar de algo para ser feliz, para se realizar, toda vez que você colocar a sua confiança, a sua dependência, a sua esperança, o saciar das suas necessidades emocionais em alguma coisa ou em alguém, você está constituindo um ídolo dentro de você. Olha algo aqui, ó. Bom, né? Facilita a vida da gente. Quando a gente fica sem ele agora, a gente fica doidinho. Porque a vida da gente está aqui, a gente se comunica, é com a família, é no trabalho. Eu mesmo tenho para mais bem uns 30 grupos de trabalho. Ainda bem que eu saí de um bocado. Só em 2025 que eu volto, pela misericórdia de Deus. Mas pense num negócio que a gente está dependente disso aqui. Se a gente souber ter o controle, a gente é senhor dele. Mas se a gente se deixar controlado por ele, ele é senhor da gente. E por aqui, do jeito que pode ser conduzido uma vida de bênção, pode também ser conduzido uma vida de maldição. Uma vida de idolatria. Vidas podem ser destruídas através disso aqui. A fofoca. Tanta coisa que pode acontecer por meio do mau uso. Quantos estão deixando de ter o seu momento com Deus? Deus dá 24 horas de existência para a gente. O que é que nós temos feito dessas 24 horas? Trazemos o dízimo aqui. O dízimo da nossa renda. Mas temos dado o dízimo do nosso tempo? Temos 24 horas. Então significa que por dia, minimamente, a gente teria que ofertar a Deus o quê? Quantas horas? 2 horas e 40 minutos. Não é 10%? O dízimo não é 10% da renda? A gente dizima 10% das nossas 24 horas? Muitas vezes a gente não faz. A gente está inserido num contexto tão acelerado de vida, de trabalho, de estudo, de tudo, que muitas vezes quando a gente vem lembrar de Deus, já é no final do dia, já está, né, só o bagaço, e quando deita já é no amém, na misericórdia. Jesus, tu és bom, tu és amigo, tu não vai levar em consideração isso não. Mas assim, brincadeiras à parte, isso é uma verdade. Então é muito fácil a gente criticar aquele que é idólatra, que se curva diante de uma imagem, de algo material. Mas quantos ídolos nós não temos levantado em nossos corações? Isso a começar em mim. Eu estou falando isso, primeiramente é para mim. Primeiramente é para mim, para a minha vida. Quantos ídolos nós não temos levantado em nossos corações? A pergunta 105 do Catecismo Maior. Eu não vou trazer ela aqui porque é desse tamanho. Eu estava lendo, não estava preparando o estudo, mas é bem interessante. Ela pergunta assim: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? O primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Aí a gente tipifica, a gente classifica, a gente faz uma peneira e diz, não, isso aqui é Deus, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. E a gente tem uma ideia de ídolo como algo material. Não, mas eu não me curvo diante de imagens. Eu não rezo para santa não sei de que, isso e aquilo. Eu não sou idólatra. Mas é idólatra em muitos aspectos, às vezes, da sua vida. Em outros aspectos. Eu e você. E a gente precisa ter esse cuidado. A idolatria, o ateísmo, né, a dependência, não de Deus, mas de nós mesmos. Está lá uma lista. Eu convido você, quem tiver a Bíblia de Estudo de Genebra, dá uma olhada. Pergunta 105. 105 do Catecismo Maior. Vai dizer lá, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Vem uma lista de situações. Com certeza, eu me enquadrei em algumas ali. Com certeza você, se você ler, você também vai se enquadrar. E você vai pedir misericórdia a Deus. Eita Deus, eu não peco nisso aqui, mas peco nisso aqui. Isso aqui tem sido um Deus e olha que eu avalio e não vejo como um Deus. Por quê? Porque a gente se avalia na nossa própria ótica. O nosso próprio esquadro. A gente não se avalia à luz da palavra, porque quando a gente se avalia à luz da palavra, a gente vai perceber que muitas vezes a gente está sendo idólatra. Idolatria é pecado, seja ela em relação a algo material, ou seja em relação a qualquer coisa. Tem pais que têm endeusado filhos. Parece que os filhos são deuses. Outro dia eu estava vendo no Instagram, foi no Face, 2 filhos, o pai e a mãe, diante do filho e reverenciando o filho, e o filho lá no trono, querem trazer uma mensagem, mostrando o equívoco que muitos pais, no lugar de disciplinar, de corrigir, de chamar em amor, de mostrar que está errado, de aplicar a disciplina, muitas vezes é passando a mãozinha na cabeça. Ninguém está estimulando aqui violência,
Não estamos falando de violência. Violência não procede de Deus, mas disciplina sim. Correção sim. E quem ama, corrige. Então, assim, se você lê, eu convido você a ler. A pergunta 105, leia. Leia, agora leia com a mente de Cristo, que você vai ver que tem muita situação onde Deus ali abomina, Deus reprova. E afirma que são coisas proibidas, que ele não se satisfaz, não se alegra, e nem é glorificado com aquilo ali. Essa foi uma primeira razão, que nós não devemos amar o mundo, porque não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. E o mundo que eu estou falando aqui é o sistema. A gente não está falando aqui de odiar pessoas. Aí eu sou crente, eu sou salvo agora, aquele ali não é. Ele vai para o inferno, eu não vou. Eu sou melhor do que ele. Isso não cabe. Nós não estamos falando aqui de um ódio às pessoas. Estamos falando de um sistema que está espiritualmente morto, está moralmente morto, certo? E que milita contra Deus, contra a igreja. Como é que eu sou um servo do Senhor? Como é que eu digo que Cristo é meu Senhor e eu quero dividir essa adoração? Ora eu presto a Cristo, ora eu presto ao mundo. A gente precisa refletir sobre isso. Isso precisa ser uma avaliação diária em nossas vidas, a começar em mim. Uma segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo, é porque o mundo faz oposição a Deus. Está lá no versículo 16. No versículo 16, diz assim, só um minutinho que eu saí, fui lá para Mateus, rapidinho. No versículo 16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, essa é uma segunda razão pela qual João afirma, exortou os irmãos da época, e a palavra do Senhor é viva e está nos exortando hoje. Nós não devemos amar o mundo, porque o mundo faz oposição a Deus. Eu convido a igreja, o irmão Tiago, colocar aí em João, capítulo 15. João 15. Dos versículos 18 a 19. No 18 diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o mundo faz oposição a Deus. Toda vez que você vê alguém ou um grupo específico trabalhando contra você, lhe ignorando, lhe perseguindo, agindo de maneira que você fica às vezes sem entender. Meu Deus, por que está agindo desse jeito? Se eu procuro ser uma pessoa respeitosa, procuro ser uma pessoa educada, procuro viver uma vida correta. Por que as pessoas agem assim? Se você tiver com a mente sintonizada na palavra, em Cristo, você vai perceber que, na realidade, o ódio não é a você, o ódio é a Deus. Então, o mundo primeiro odiou a Deus. Por isso que nos odeia. Porque nós estamos fisicamente no mundo, mas não somos do mundo. E não somos do mundo porque não compactuamos, ou pelo menos não devemos compactuar com as proposições que o mundo faz diariamente, através das instituições, através das filosofias, das ciências. É válido o homem crescer em conhecimento? É. Mas quando ele nega a Deus, aí é algo preocupante. Quando se traz uma determinada orientação, essa orientação coaduna, dialoga com a palavra de Deus, se sim, é aceitável. Se não, a gente precisa examinar. Porque, na realidade, esse ódio não é a nós. Primeiramente é a Deus. Mas, como fazemos parte do corpo de Cristo, como pertencemos a Deus, então o mundo nos odeia. Nos odeia e vai procurar manifestar esse ódio de várias maneiras.
Então, essa é uma segunda advertência. João 17, por gentileza, Tiago. João 17, 14 a 18, é outra passagem que vai corroborar para essa afirmação que foi feita aí, de que a gente não deve amar o mundo, porque o mundo faz oposição a Deus. João 17, 14 a 18. No 14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus pede a Deus que guarde os seus discípulos. Guarde a nós também, porque de forma soberana Deus sabia que hoje nós iríamos pertencer, a Ele. Já estava escrito pela soberania de Deus. Então essa oração que Cristo fez aqui não foi só pelos discípulos, foi por cada um de nós. Enquanto a gente estiver inseridos, vivendo aqui nesse mundo, vamos estar sujeitos aos ataques que são espirituais, mas que usam o sistema como um todo para nos atacar, para nos ofender, para tentar fragilizar a nossa fé, principalmente a nossa fé, para a gente barganhar a nossa fé, para a gente negociar. Barganhar e negociar é a mesma coisa. Fiz um trocadilho aí de palavras. Então o sistema diariamente, onde você estiver inserido, às vezes é dentro da família, às vezes é no trabalho, às vezes é numa universidade, certo? Às vezes é na escola. E eu e Taiane, nós temos batido muito nessa tecla junto aos adolescentes. Não é que vocês que são adultos, não possam se fragilizar na fé. Mas a possibilidade é muito menor de nós que já estamos um pouco mais maduros, certo? Do que os adolescentes que estão nessa fase de transição, essa fase de mudança. Nem são mais criancinhas, nem são adultos. E estão nessa fase aí o mundo vem de uma maneira convidativa, vem de uma maneira que tenta influenciar, que tenta trazer verdades como mentiras como verdades, né? Inverter valores, mostrar aquilo que não tem base bíblica e dizer que não é tão verdade assim, que a Bíblia é antiquada, que ela precisa ser ajustada. Então nós temos, a cada trimestre, a cada lição, pela misericórdia de Deus, temos batido nessa tecla e tentado trazer ao coração dos adolescentes essa orientação de guardar o coração, né, de pautar a vida na palavra, de estar em comunhão com Deus, de reservar tempo para o Senhor. Salvação é individual, por mais que seu pai, que sua mãe venha à igreja, se converteu, mas esse relacionamento de cada um é dele com Deus, é dela com Deus, é meu com Deus, é seu com Deus, é individual. E a gente só pode se fortalecer e ser capaz de enfrentar um sistema que está espiritualmente morto e que odeia a Deus. A gente só é capaz de enfrentar se a gente estiver fortalecido. Fortalecido em quem? Ou em quê? Não é em mim mesmo. Não é em você mesmo. Não são nas coisas, nos nossos recursos. É em Deus. É na palavra. Se a gente tiver com a mente e o coração cheio da palavra, a gente vai ter capacidade, pela ação do Espírito Santo, de refutar, de rejeitar, examinar a coisa e dizer, não, isso aqui não tem base bíblica. Cristo, no meu lugar, não faria isso. Por que eu vou comungar com isso? Por que eu vou concordar? Se a própria palavra não aprova. Veja uma mente cheia da palavra, do Espírito Santo. E aí não vai ser fácil. O mundo vai pelejar, vai tentar, mas não vai conseguir. Porque a sua vida e a minha está pautada na palavra. E o próprio Cristo, nessa oração sacerdotal, rogou a Deus essa proteção, né? Ele está junto com a gente, o Espírito Santo. Ele partiu, mas enviou o Espírito Santo como nosso consolador, como aquele que nos ajuda, que nos fortalece nos momentos das tentações, das provações, nas situações mais difíceis que a gente enfrenta no dia a dia. Só vencemos, só suportamos,
Porque o Espírito Santo, a graça de Deus, é com cada um de nós. Porque se fosse por força própria, pelos nossos recursos, nós somos finitos, nós somos limitados. Mas a graça de Deus não. O Cristo que a gente serve, que a gente acredita, ao qual nós entregamos as nossas vidas, esse Cristo é vivo. Não é um Cristo morto, como muitos pregam. Não é um Cristo apenas histórico, como muitos dizem. Ele existiu, mas foi apenas um sujeito histórico. Muitos dizem que foi um otário que foi morrer na cruz do Calvário. Um otário, um bobão. Eu já escutei isso. Eu já trabalhei numa empresa onde um chefe disse isso. Aquilo foi um bobão, um otário, um mané, que foi morrer por um bocado de gente que não prestava. Eu que não ia morrer. Muitos anos eu ouvi isso. Isso é fato, irmãos. Estou falando aqui, mas isso é um pensamento que paira na mente de muitos, que nada. Outros dizem, não, eu creio em Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas o que é que isso implica na vida dele ou dela? Para nós que estamos dentro da igreja, servindo ao Senhor, essa confiança tem implicado em quê? É uma confiança apenas de boca ou uma confiança real na prática? Porque crer em Deus quando tudo está bom é maravilhoso. Servir a Ele quando tudo vai bem, de vento em popa. Mas quando os ventos já não são tão favoráveis, quando as circunstâncias apertam, essa confiança ela continua de pé? Essa dependência continua de pé? Essa soberania de Deus, de Cristo, que você diz que crê, que Ele exerce, você continua confiando nessa soberania quando as coisas não estão muito bem na sua vida? Ou você começa a querer dar o jeitinho brasileiro, né? Fazer aquele meio caminho, dar aquela curva para tentar driblar a dificuldade e resolver as coisas dentro da sua própria perspectiva, do seu próprio entendimento. A gente precisa ter esse cuidado. A palavra, então o mundo faz oposição a Deus. Essas duas passagens aí vai mostrar claramente, né, que nós não podemos amar o mundo porque o mundo faz oposição a Deus. E aí João, ele desenvolve esse versículo, ele destrincha esse versículo aí, trazendo três aspectos, né, que dizem respeito a essa questão do amar ao mundo. Por exemplo, a concupiscência, no versículo 16, quando diz assim, no versículo 16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Concupiscência, se a gente for olhar lá, investigar no original, é um desejo forte, é um desejo intenso, é um sentimento, um desejo ardente por algo. É algo que você coloca na sua vida, que você elege, eu não posso viver sem. Eu preciso disso para eu me saciar, para eu me realizar, para eu me satisfazer. Então, biblicamente, concupiscência diz respeito a isso. A esse desejo forte, esse desejo intenso, a esse desejo ardente por algo. E toda vez que a gente dá vazão a esses desejos, a gente está amando mais o mundo do que amando a Deus. Concupiscência da carne. Se a gente observar aí em Gálatas, foi lido hoje Gálatas, né? Mas coloca aí, por gentileza. Gálatas. Só voltar um pouquinho aqui. Gálatas 5, de 19. 5 de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a gente vê claramente aí pecados que vão contra o nosso corpo, quando fala de prostituição, contra Deus, porque idolatria é uma afronta a Deus, é uma forma de adultério. O idólatra, ele é um adúltero. Tem versões da Bíblia que traz como infiéis, como eu vou falar mais adiante, mas já tem versão
a que eu tenho em casa, chama lá de adúlteros. É forte, eu sou adúltero, é. Eu e você, se a gente não tiver o cuidado, a gente pode assumir essa postura. Toda vez que a gente trocar a glória que é de Deus e dar a algo, dar vazão aos nossos desejos, que aqui chama de concupiscência. Então são pecados que vão contra o nosso corpo, contra Deus, contra o próximo também. As intrigas, né? As invejas, são coisas que a gente está praticando contra o outro. Um exemplo de alguém que deu vazão, que tirou o foco de Deus e colocou o foco nos desejos da carne. Davi pecou. Enquanto ele esteve com os olhos no Senhor, ele viveu uma vida de temor, uma vida abençoada. Mas quando ele tirou os focos de Deus e colocou em si mesmo e desejou coisas da carne, né, típicas da carne, ele pecou gravemente e foi gravemente repreendido pelo Senhor. Que bom que ele teve a oportunidade dada por Deus de se arrepender, né? Foi quebrantado, foi restaurado, e que muitos aceitem ou não aí dentro da sociedade, que eu já ouvi crítica: Davi foi adúltero, foi isso, foi aquilo. Como é que ele é um homem segundo o coração de Deus? Diga, porque a ótica como você avalia a coisa é uma, a de Deus é outra. Houve quebrantamento, houve arrependimento genuíno, sincero, mas infelizmente ele tirou o foco de Deus e pecou. Então Davi e outros que nós poderíamos citar, né? Pessoas que tiraram o foco de Deus. E toda vez que a gente tira o foco de Deus e coloca nos nossos desejos, nos desejos mais intensos que existem, a gente está dando vazão a essa concupiscência da carne. E toda vez que a gente dá vazão a essa concupiscência, a gente está amando o mundo. E amar o mundo é algo que não agrada ao Senhor. Um outro tipo de concupiscência, a concupiscência dos olhos, conforme Mateus. Eu peço também a Tiago, me ajude aí, coloque em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Existe uma expressão, estava pesquisando, não existe uma autoria específica. Alguns atribuem a Leonardo da Vinci, outros a Shakespeare, né, no campo da arte, da poesia, mas é uma expressão que diz que os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Estava vendo lá que a questão dos olhos é tão importante que lá no Egito Antigo, as egípcias já pintavam os olhos. Aí eu fiquei, por isso que as mulheres de hoje assim dão uma ênfase tão grande à questão, né, dos olhos, de pintar os olhos, de dar aquela realçada, porque é algo que chama a atenção, né? Biblicamente, espiritualmente, os olhos são a janela da alma. É por onde muitas vezes o pecado entra. Na maioria das vezes. A gente olha uma vez, aí olha de novo, porque aquilo já chamou a nossa atenção. E aquilo entrando pelos nossos olhos, né, vai para dentro do nosso coração, que representa a nossa alma, biblicamente falando, e aí faz todo um movimento que, se você não tiver o cuidado, aquilo passa a te dominar. Então, os olhos, né, são a janela da alma. Na metodologia científica, né, eu estou trazendo esse exemplo porque é algo que está muito relacionado à minha realidade. Tem uma autora que fala que a metodologia adotada é como se fosse a lupa que o pesquisador usa para analisar o objeto que vai ser pesquisado. A gente estou fazendo mestrado, Tayane também já terminou, e entende mais ou menos o que é que eu estou falando. Eu me proponho a pesquisar sobre algo. Qual é a metodologia que você vai usar? Eu não posso usar qualquer tipo de metodologia. Então, tem uma metodologia adequada. Então, existe uma autora, né, Minayo, se eu não me engano,
Cecília Minay, que diz que a metodologia que a gente usa é como se fosse a lupa que a gente está usando para olhar aquele objeto de pesquisa. Então, não é qualquer lente, não é qualquer lupa que você vai usar para olhar o objeto que está sendo pesquisado, mas uma lupa, uma lente específica. Porque a metodologia sendo assertiva, então a tendência da pesquisa ter sucesso é muito maior. Se você não usa a metodologia adequada, certamente você vai estar fadado a falhar, a fracassar na sua pesquisa, ou então encontrar resultados equivocados. Eu estou trazendo esse exemplo para fazer alusão a uma verdade, que é essa questão dos olhos. A gente precisa ter uma cosmovisão, valorizar uma cosmovisão reformada, que é aquela que nos possibilita, que nos capacita a analisar todo o sistema, todas as coisas, não com a ótica humana. Porque se a gente for olhar com a ótica humana, a gente vai julgar que algo, de repente, não é tão ameaçador para a minha vida espiritual. Eu vou negociar, eu vou cair no relativismo, posso cair no hedonismo, que é aquela coisa do prazer estar acima de qualquer coisa. Então, primeiramente, o prazer. Qual é a máxima? O prazer. Eu quero é me satisfazer. Eu não estou preocupado com as consequências, eu não estou preocupado com o que Deus vai pensar, eu não estou preocupado com a igreja, com a família, com isso, com aquilo. Então, são características de alguém que não analisa a vida, esse sistema que nós estamos inseridos, pela ótica bíblica. Mas se a gente tem a Cristo como Senhor, se a gente confessa a Cristo como Senhor, a gente precisa ter essa cosmovisão. Analisar todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom. Reter aquilo que realmente agrada ao Senhor. Aquilo que não vai depor contra a minha fé. Aquilo que não vai comprometer o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus e, consequentemente, com meus irmãos. Aquilo que não vai me levar a um falso testemunho. Então, eu preciso ter essa cosmovisão, fazer essa leitura de mundo, mas dentro de uma perspectiva reformada, de uma fé reformada, centrado na palavra. Se eu fizer isso, a tendência de eu cair, de eu errar, de eu pecar, vai ser mínima, ou quase nada possível. É mínima. Por quê? Porque você está avaliando as coisas pela ótica de Deus. Eita, tem uma decisão para tomar. Preciso resolver tal coisa. Eu vou fazer assim, mas espera aí. Antes eu vou conversar com Deus. Deus, é tua vontade. Você tem todo o direito de se planejar. E devemos fazer isso. Conduzir a nossa vida de forma planejada, de forma organizada. Agora, submetendo tudo a Deus. Porque a confirmação, a concretização de todas as coisas que a gente muitas vezes alimenta dentro do nosso coração, só acontece se tiver a aprovação de Deus. Se não tiver, você pode fazer o que for. Foi válido, foi. Mas Deus disse que não. É não, e é não, e é não. E o não dele muitas vezes é bom para a gente. Só que como humano, ser humano, muitas vezes a gente não se agrada do não de Deus. A gente só quer receber o sim. Então essa cosmovisão é muito importante, irmãos. E convidados também, aqueles que estão nos visitando nesta noite. Analisar todas as coisas, mas não com a sua ótica humana. Porque a ótica humana da gente, ela é inclinada para o mal. Ela é inclinada para negociar, para dialogar com coisas que não agradam ao Senhor, para nos agradar. Eu vou querer me agradar, eu não vou querer pensar em algo que venha trazer prejuízo para mim. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Um terceiro aspecto, né, ainda dentro desse versículo 16, primeiro foi a concupiscência da carne, a segunda dos olhos. E a terceira é a questão da soberba da vida. A soberba da vida é uma característica daqueles que colocam em alguém ou algo a sua confiança, esperança ou segurança. Isso é uma realidade de muitos de nós. Começa em mim. Quantos e quantos planos, projetos eu planejei, realizei, mas não foi concretizado. Por quê? Porque achava que sozinho conseguiria, tinha essa capacidade. Isso é soberba. É a gente não reconhecer as nossas limitações. Temos o direito, sim, de sonhar, de planejar,
de viver uma vida de esperança, de tudo. Mas a gente precisa entender que a concretização, a realização de tudo, depende de Deus. E que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa segurança devem estar colocadas unicamente no Senhor. Senhor, venha participar da minha vida nesse aspecto aqui. Venha participar da minha vida nesse aspecto aqui. Me dê a tua direção, me ilumine, porque eu sozinho eu não tenho capacidade de conduzir isso, de realizar isso. Mas o Senhor sabe. A gente só consegue enxergar o que está diante de nós. Deus, Cristo Jesus, olha o futuro, olha o que está adiante, aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Se a gente tiver isso consciente dentro de nós, essa soberania de Deus, se a humildade for uma marca da minha e da sua vida, a gente vai submeter a nossa vida em todos os aspectos a Deus. E vai pedir a direção de Deus e não colocar essa segurança em nós mesmos ou no nosso recurso, porque eu tenho, que eu posso, que eu vou fazer, que é isso, que é aquilo, rejeitando a direção de Deus. Uma outra característica, né, de quem é soberbo na vida, e isso, consequentemente, revela um amor ao mundo, é viver alheio a Deus e focado nas coisas do mundo mesmo. Tiago 4,4. Coloque aí, por gentileza. Tiago 4,4. Só um minutinho. Tiago 4,4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que coisa que vai lá na alma. E essa é uma mensagem que não agrada a muitos. Não agrada ao mundo, porque o mundo tem se comportado. O mundo é inimigo. Quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema. E as pessoas fazem parte do sistema. Então, pessoas que estão mortas espiritualmente vão se portar, se posicionar dessa forma, com rebeldia, com inimizade a Deus. Agora, isso é muito mais preocupante se esse posicionamento partir de um ou de outro que diz que confessa ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus, eu tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu abro mão, eu negocio com o mundo, eu negocio a minha fé, as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, mas nesse aspecto aqui, porque está trazendo algo, uma mensagem que agrada ao meu coração, de bênção, de prosperidade, né? De tudo de bom. Mas essa parte aqui da Bíblia, que diz que Deus é correção, que Deus é justiça, não, isso aqui, olha, isso é coisa que o homem inventou, para tentar coagir, para tentar controlar, para isso, para aquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado e não praticar essa infidelidade. Como eu falei anteriormente, há versões como essa daqui, que fala infiéis. Mas numa versão que eu tenho em casa, chama de adúlteros. Dói, mas é a verdade. Aquele que se posiciona de forma, numa amizade ao mundo, num amor ao mundo e não a Deus, está assumindo uma postura de infidelidade e de adultério. É palavra do Senhor. Eu estou apenas transmitindo aos irmãos, à igreja e àqueles que estão nos visitando. É palavra. Se você diz que crê em Deus e que a palavra de Deus é regra de fé e prática para a sua vida, então você não vai tomar isso aqui como uma mentira, mas como uma verdade. E vai refletir sobre a vida como você está vivendo. E eu também. Quando vivemos com foco nas coisas materiais deste mundo, é outra característica de quem é soberbo na vida. Mateus 6, 19, a gente já está terminando, viu? Mateus 6, de 19 a 21. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça
nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma má interpretação vai achar que Deus está condenando as riquezas. Você ser próspero não é pecado, desde que essa prosperidade seja fruto de um trabalho lícito, de um trabalho honesto, digno. Estudou, evoluiu, glória a Deus por isso. Atingir um patamar alto onde você trabalha, na profissão que você abraçou, glória a Deus. Eu não tenho um foco em estudo, eu não gosto de estudar, mas eu tenho uma expertise, uma habilidade para negociar. Negociou e conseguiu deslanchar, e se embora. Glória a Deus. Não foi roubando, não foi só negando imposto. Fazendo tudo certinho, honrando os compromissos, né, como um empreendedor. Deus abençoa. O problema não é a riqueza, não. Não é o dinheiro, não. O dinheiro traz solução para muitas coisas. Muitas necessidades nossas são supridas através do dinheiro. Ou a gente estrala a mão, as coisas se resolvem. A gente sabe que não. Onde é que mora o perigo? E que Jesus está divertindo aqui? Quando eu coloco o coração, a minha vida, a minha confiança, a minha dependência, unicamente nas riquezas. O perigo está aí. E a gente precisa estar atento a isso. No capítulo 19, ainda de Mateus, por gentileza, capítulo 19, versículo 21 de Mateus, vai dizer assim, Mateus 19, 21, Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vendes os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O homem seguiu, pelo que a gente conhece aqui da história. O homem aqui, o jovem rico, seguiu o que Cristo disse. Porque o amor dele, o coração dele, estava nas riquezas. O Deus dele era a riqueza. E ele estava com o coração dividido. Queria servir a Deus, mas ao mesmo tempo tinha um Senhor chamado riqueza, chamado dinheiro. E aí Cristo, sendo soberano, né, a humanidade dele ali, mas ao mesmo tempo a divindade dele, conhecia o coração daquele jovem e sabia que o coração dele estava pautado na riqueza, né, e lançou essa proposta para justamente ver, e sabia que ele não ia negar, porque a fé dele, a confiança dele estava nas riquezas. Então isso é algo também, esse amor, né, pelas riquezas, pelos bens materiais, acarreta na avareza. Eu não vou ler porque o trecho aqui é um pouco grande, mas fica para vocês também dar uma olhada em Lucas 12, dos versículos 13 a 21. Né? Trata também das questões de material, da riqueza, de dinheiro. Jesus claramente mostrando que o coração daquelas pessoas está nas coisas materiais e não nas coisas espirituais, em Deus. Caminhando já para o final, uma outra razão, uma terceira razão pela qual João nos alerta para que nós não amemos o mundo é porque o mundo é passageiro. Nós não podemos colocar as nossas expectativas nesse mundo, uma vez que ele vai passar. O versículo 17 vai mostrar claramente uma promessa para as nossas vidas, para o aqui, mas também para o agora. Quando ele diz assim no versículo 17, de 1 João 2, 15 a 17. No 17 ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus por isso. João não estava ensinando que a obediência merece a vida eterna. Eu e você, é obrigação nossa, da gente obedecer a Deus. A gente não obedece para ser salvo. A gente obedece porque fomos salvos. A obediência vem como consequência dessa salvação. E essa obediência, ela não é algo pesado. Não é pesarosa. Porque ela é praticada em amor, em gratidão a um Deus que nos salvou. Então a gente precisa ter... João tinha isso em mente e mostrou isso claramente. Né? Ele quis mostrar aqui que a nossa obediência não merecia a vida eterna. Somente a obediência de Cristo. Somente Cristo foi capaz de praticar a obediência 100%.
Por isso, só ele foi capaz de morrer na cruz do Calvário, porque ele não tinha pecado, embora estando, né, humanamente encarnado. Jesus, vou mostrar aqui, somente a perfeita obediência de Jesus é digna da vida eterna. Mas João estava comparando o destino do mundo, ou seja, daqueles que não obedecem a Deus, que amam ao mundo, com o destino daqueles que de fato amam o mundo. João estava mostrando claramente, fazendo essa distinção. Olha, quem ama o mundo é passageiro, está pautado em valores, na concupiscência, nas coisas da carne. Mas essas pessoas amam o mundo. O destino deles é certo. Se findarem os seus dias amando o mundo, o destino deles já está reservado. Mas aqueles que amam a Deus, que se posicionam como amigos de Deus, esses têm um futuro garantido, uma vida eterna. É o céu que nos espera. Nós vivemos o agora e o ainda não. Já viu esse ditado? O agora é porque a gente está aqui, está desfrutando das bênçãos de Deus enquanto povo de Deus aqui na terra. Já começa aqui, ó, o pedacinho do céu. E lá vai ser a concretização. O céu do ímpio é aqui. Ele se deleita, ele se alegra, entre aspas, nas coisas que ele desfruta. Eu sou feliz. E aí o entendimento de felicidade dele é na satisfação dos prazeres dele, nas coisas materiais, em pessoas, em coisas, enfim, nele próprio. A alegria dele, o céu dele é esse aqui. Mas o céu do cristão não é esse aqui, não. Está aguardando. Agora, começa aqui. Porque em Cristo Jesus a gente já pode desfrutar dessas bênçãos, das bênçãos que ele reserva para cada um de nós. Concluindo, João, nessa passagem do capítulo 2, versículos 15 a 17, ele enfatiza o amor por Deus e pelo mundo. De início, ele focou no amor como uma característica na vida dos cristãos, mostrando que quem está em Deus, quem está em Cristo, deve ter como uma das características o amor aos seus irmãos. Ele enfatiza isso, mas ele ampliou esse entendimento, quis ampliar esse entendimento sobre o amor. E aí ele quis mostrar que o amor a Deus é incompatível com o amor ao mundo. Ou o amor ao mundo, né, é incompatível com o amor a Deus. Não existe conchavo do amor que a gente pratica com Deus com o amor ao mundo. Ou a gente ama a Deus de verdade, ou a gente ama o mundo. Só reiterando, o mundo é o quê? O sistema que está caído e morto espiritualmente. Deus é eterno. Então João mostra claramente isso aqui. Ele ensina a respeito do que devemos amar. O objetivo do cristão é amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Somos constantemente desafiados a nos autoexaminar. Foi uma outra verdade que João quis trazer ao escrever essa epístola a esse grupo específico de irmãos. Vocês têm que ser capazes de se autoavaliar e ver se a fé que vocês dizem, que vocês abraçaram, se realmente é uma fé que dialoga, que está em coerência com Deus, com Cristo. Isso foi uma outra verdade. E essa verdade, ela vale para a gente também, né? A gente deve amar aquilo que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. E fazer essa reflexão, esse autoexame. Do que nós temos nos deleitado? O que é que tem sido de fato o nosso prazer? O que é que tem realmente captado o nosso coração? Habitado no nosso coração e assumido uma postura de Deus. Deus, um D minúsculo, né? Um Deus falso. É falso, mas quando a gente entroniza ele dentro da gente, é porque a gente perdeu de vista. Então, em que ou em quem nós temos nos deleitado? Temos amado as coisas que Deus ama e rejeitado aquilo que Deus não ama? Ou amado aquilo que Deus rejeita e amado aquilo que Deus não ama? Precisa fazer essa reflexão e ter essa capacidade. Com a sua própria mente, você não será capaz, nem eu, nem você. Mas com a mente de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, seremos capazes sim de fazer essa autoavaliação e verificar. Isso eu tenho amado mais a Deus, tenho amado mais isso do que a Deus. Isso tem assumido um lugar na minha vida
que tem ocupado um tempo, tem ocupado as minhas emoções, o meu coração, tem guiado as minhas vontades, muito mais do que a palavra de Deus. Então, façamos essa reflexão diariamente, constantemente, desde a hora que a gente se acorda. Passar o dia fazendo essa reflexão, dormir. Hoje, o que foi que eu amei mais? Eu amei mais aquilo que Deus ama e rejeitei aquilo que Deus rejeita, né? Ou eu rejeitei aquilo que Deus ama. Porque o que Deus ama é tudo de bom. Deus é luz, como o próprio apóstolo disse aqui. E como luz, isso deve ter um efeito na vida da gente. E a gente deve viver para a glória dele. Viver em santidade. A santidade é responsabilidade minha e sua. Amar mais a Deus e não amar ao mundo é uma responsabilidade minha e sua. Que tipo de amor a gente tem praticado em relação a Deus? Temos dividido esse amor? Ora amado ele, ora amado outras coisas? Outras coisas têm ocupado esse papel de Deus na nossa vida ou não? Se não, glória a Deus. Mas vigie. Porque eu e você, nós estamos suscetíveis a erro, a falhar, a tirar o foco de Deus e colocar nas coisas do mundo. Se o seu foco não tem sido Deus, tem sido outras coisas, Deus lhe convida, a palavra lhe convida nesta noite a fazer esse autoexame e rever esse estilo de vida, pedir perdão, graça e misericórdia e caminhar para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor permitiu nos trazer, ó Deus, essa palavra que primeiramente, ó Deus, veio ao meu coração. Assim, ó Deus, como o Senhor, ó Deus, eu peço que me ensine também a cada irmão aqui, ó Deus, capacite-nos a nos autoavaliar, olhar para dentro de nós, ó Deus, não com os nossos olhos, ó Deus, os olhos humanos, com a nossa natureza, mas com os olhos do Espírito, ó Deus, e nos examinar e ver, ó Deus, o que de fato temos amado. Se temos amado mais a Ti ou ao mundo. Quais têm sido, ó Deus, os valores, os princípios, o estilo de vida que nós temos vivido, ó Pai. Um estilo de vida que glorifica o Teu nome, que te alegra, ó Deus, que te exalta, ou um estilo de vida que te entristece, ó Pai, que entristece ao Teu Santo Espírito e que depõe, ó Deus, contra nós. Nos dê essa consciência, Senhor. E aqueles que ainda não tiveram, ó Deus, a oportunidade de ter um encontro com Cristo Jesus, que a luz do Teu Santo Espírito adentre ao coração de cada um, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, encontre guarida em nossos corações, ó Deus, manifestando graça e misericórdia. Nós assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos no santo nome de Jesus.